Fala, rapaziada do canal Colina em Foco, estamos aqui hoje para um pós-jogo em formato de vídeo. Saímos agora há pouco da coletiva do Pedro Emanuel, depois dessa partida desastrosa, né, Felipe? Santos 3, Vasco 0, onde basicamente tudo deu errado ali. Na verdade, vamos fazer aqui uma breve análise, né? O Vasco começou melhor, depois cai o ritmo, e aí a partir do momento que o Santos começa a gostar do jogo, o Santos abre o 1-0, aí podemos falar, deu tudo errado. Vasco desliga, e aí termina o jogo com esse resultado que é catastrófico para as pretensões do Vasco no campeonato, né? Ainda tem muito jogo, mas a verdade para o fator anímico, pela evolução que a gente vinha tendo, a gente tem uma quebra aí que machuca demais o torcedor, né? Bom, boa noite, colineiros e colineiras. É isso, assim, esse Vasco eu confesso que me fez lembrar o Vasco antes do Pedro Emanuel. Sim. Sabe aquele Vasco que precisava lutar muito para conseguir fazer gols e o adversário não precisava fazer tanta coisa, mas assim conseguia sair com o resultado? Exatamente. Seja empate, seja a vitória, enfim. Isso aconteceu, eu vi muito esse Vasco jogando hoje. Era um Santos que a gente percebe que é um time ruim, não é um time que merecia, que você olhava e falava assim, nossa, venceu por 3-0 porque dominou o Vasco. Não. O Vasco teve grandes oportunidades, teve uma oportunidade com o Colídio logo no começo da partida, que ele chuta a bola por cima do gol. Teve o lance do Tietê ali no segundo tempo. Pô, esse do Tietê é inacreditável. Que era, cara. que assim, mais uma vez o Tietê... Mais uma vez, né? Eu lembro de um jogo contra o Botafogo, que ele perde um gol ali que é inacreditável, e mais uma vez, assim, uma chance. Eu quero poder rever, mas ali onde a gente tava vendo a arquibancada, me parecia com um ângulo muito livre, né, cara? E Sim. aí, ele bate embaixo da bola, ele tenta tirar demais do goleiro de uma forma desnecessária, né, Felipe? Tanto que do ângulo que a gente viu ali, a gente chegou até meio que quase gritar gol, porque era praticamente impossível errar o gol daquela, pelo menos do ângulo em que a gente viu. E aí você tá citando esse lance, esse gol contra o Botafogo, que ele perdeu, teve o lance contra o Fluminense, né, a cabeçada que ele erra no 0-0, e hoje. Então, assim, era um gol que certamente daria um outro rumo à partida. E aí o Santos vai gostando um pouco mais da partida, vai tendo vai tendo um crescimento, e aí quando tem uma oportunidade, novamente cara a cara com o goleiro ali do Gabriel Barbosa, que já teve no primeiro tempo, ele errou, numa segunda oportunidade que ele teve, ele não desperdiçou, e aí o Vasco ppsicologicamente desmoronou, como Felipe, o Vasco que a gente já viu em outras vezes, né, Gustavo? Eu acho importante pontuar que o gol sai mais uma vez num mole defensivo da defesa como um todo, né? Acho que principalmente do Robert Renan, que sai pra caçar ali, e aí depois ele fica batendo boca com o Puma, né? Que o Puma, ao invés de fechar, que eu acho que era o que ele imaginava que iria acontecer, o Puma permanece aberto pela esquerda, e aí abre um clarão pra acharem ali o Gabriel Barbosa em frente ao gol. Mais uma vez o adversário consegue encontrar ali não sei se uma falta de comunicação, num erro defensivo, e que o Pedro Emanuel tinha estancado e volta a acontecer no jogo de hoje, né? Não sei se a gente consegue qualificar como um erro individual do Robert Renan, um erro coletivo ali, uma falta de comunicação entre Puma e Robert Renan, mas, afinal de contas, um gol bobo, né, que o Vasco leva, mais um. É importante destacar que na coletiva ele foi muito questionado, o Pedro Emanuel foi questionado sobre as escolhas, né? Por que o Marino, em detrimento do Adson, sabe? Porque poderia ter colocado o Adson, que é um jogador que vem evoluindo, que vem tendo mais minutos, que vem tendo mais oportunidades que o Marino. Por que o Marino, sabe? Foi perguntado sobre reforços. Enfim, eu acho que de fato são questionamentos importantes, porque a cada partida fica nítido a necessidade, a urgência de reforços. Um camisa 9, um definidor, e a gente tá falando, se o Vasco tivesse um definidor contra o Olímpia, já teria certamente ido para o segundo jogo com uma vantagem. Um pé na classificação, Felipe. Sem dúvida nenhuma. Se tivesse um 9 definidor, matador, que entregue gols hoje, já teria vencido a partida no primeiro tempo, quando o Vasco era melhor e teve oportunidade. Então, assim, a cada jogo fica mais claro, fica nítido que o Vasco precisa desses reforços urgentemente. Ô Felipe, algo que me incomodou também nessa partida, mais uma coisa que me incomodou no jogo de hoje, foi a ausência da pressão alta, né? Pressão pós-perda, inclusive foi minha pergunta ao Pedro Emanuel na coletiva de imprensa, né? E aí ele diz que de fato isso aconteceu na reta final, só que no início ele identificou que aconteceu em alguns momentos, em outros por conta de Colídio, Sousa, que são jogadores que chegaram recentemente, talvez tenha faltado um pouco de entrosamento, mas vou ser sincero contigo, Felipe, eu fiz essa pergunta esperando que ele fosse falar que a presença do Spinelli muda um pouco dessa pressão pós-perda, e foi a minha sensação. O Spinelli não consegue marcar como o Brenner
fez brilhantemente contra o Fluminense, ali no pouco minuto que esteve contra o Bahia, e até como o próprio David, tá? O David mais uma vez entra mal, o David também é muito criticado e de maneira correta pela torcida, vem jogando mal, mas essa questão da pressão pós-perda ele faz muito melhor que o Spinelli, né? E aqui, hoje em São Januário, a gente viu como a torcida também pegou muito no pé do Spinelli, né? A gente volta àquela narrativa do melhor é sempre quem tá no banco. O Spinelli ou o David, quem tá no banco, a torcida vai pedir pra entrar. Vamos Impressionante, lá. Né, Felipe? As opções que ele tem no ataque, a gente tá falando desse 9, são DVD, que ele usa como falso 9, Spinelli e Brenner. O Brenner era o que tava evoluindo. Se machucou, então a gente já não pode contar com o Brenner até que se recupere. Tá, então nós temos Spinelli e DVD. Cara, e o Colídio que faz as funções no ataque ali. Mas assim, é muito pouco para um time que tem uma pretensão de chegar longe nas Copas e de não ser rebaixado. Se você não quer ser rebaixado, você precisa de gols. O Vasco não tem esse cara. E aí foi até a pergunta de um colega na coletiva sobre o Verratti. Né? O Vasco traz o Verratti em 2023, ele chega e resolve o problema do Vasco marcando gols. O Vasco não tem esse cara com faro. Cara que chega e resolve. Então, assim... De fato, o Vasco precisa resolver no momento, inclusive, que a gente avista aqui o responsável por trazer esse 9, que é Admar Lopes. Vou chamar ele aqui para ver se ele dá uma palavrinha aqui com a gente. O Admar aqui cumprimentando, já saiu aqui rapidamente, não ficou de muito papo, não. De fato, o Vasco precisa de um 9 e isso é nítido. Falando um pouco sobre os reforços que estrearam no dia de hoje, falando aqui rapidamente, o Colídio eu acho que foi bem, estreou bem, não é o cara que vai mudar a vida do Vasco, mas vai ajudar, criou oportunidade, conseguiu finalizar, poderia ter tido uma melhor sorte por pouco, não conseguiu um golzinho na sua estreia. Por outro lado, eu não gostei da estreia do Sousa não, e até o Pedro Emanuel fala isso na coletiva, até também para passar um pano ali em cima do Sousa, que colocou ele ali numa fogueira, pouco tempo de treinamento, entra ali e de fato o sistema muda completamente. Sousa e Jair, é muito diferente a atuação dos dois, e eu torço para que o Jair não seja uma ausência longa, né, Felipe? Não, é isso, assim, cara, o próprio Pedro Emanuel cita que ele poderia ter colocado o Barros, né, que é um cara que já tá mais entrosado com o grupo. Ambientado. Tal, né? Ambientado, exatamente, já treina mais tempo, obviamente, com esse elenco, mas optou pelo Sousa, e de fato, a saída, a gente até na arquibancada, a gente assistindo o jogo, o Gustavo comentou, eu acho que o Vasco o Vasco caiu de rendimento quando o Sousa entrou. E eu falei, cara, eu acho que o Vasco cai de rendimento quando o Jair sai. Sim. E, assim, hoje a gente vive uma Jair dependência ali no meio campo. O Jair, quando ele sai machucado, e inclusive o próprio Pedro Manuel diz que entende ali no vestiário que não deve ser nada grave, saiu mais por precaução mesmo, a gente espera que seja isso, porque a gente precisa do Jair. Cara, quando ele sai, nitidamente o time sente essa qualidade para sair tocando, e o Sousa, ele tem uma outra característica. Sim. Ele é mais marcador, ele é mais trombador, raçudo. Chamou atenção como ele consegue ganhar muitos duelos aéreos, né? Aquela chega bola junto. Naquele momento que fica o jogo feio, normalmente ele consegue ganhar essas disputas. Exatamente. Mas de fato com a bola no pé não tem comparação entre Sousa e Jair, e até tirando assim, caso a torcida imaginasse assim, vai botar o Sousa no lugar do Jair, o Jair vai adiantar. Cara, não acho que é isso que vai acontecer, não, cara. Não. Vai mudar por completo a característica da equipe com a entrada do Sousa. Exatamente. Assim, eu também daria... Eu não vou aqui criticar os caras no primeiro jogo deles, ainda estão chegando. É aquilo que o Pedro falou, né, cara? Eu entendo que ele falou isso pra passar um pouco de pano, mas tem coerência dentro disso. Sim. Pouco tempo de treinamento, precisa se ambientar à equipe, aos companheiros. Os caras ainda precisam, de fato, isso, se ambientar aos companheiros. Aonde o jogador se posiciona, onde seu companheiro se posiciona para receber o passe, lançamento, enxergar o Andrés Gomes ou quem tiver pelo lado direito ali, seja Adson, enfim, seja qualquer outro jogador. Então, eu acho que o Colídio, por exemplo, é um jogador que apareceu muito voluntarioso, teve algumas oportunidades, teve até um lance que eu comentei com o Gustavo, eu falei, cara, ele poderia ter sido mais fominha, ele tentou o passe. Sim. E, enfim, não fluiu, mas eu particularmente acho que... Eu quero ver esse Colídio como camisa 9, tá? Eu comecei com certa resistência a isso, porque a gente... ouvindo que não é onde ele rende melhor, né? E a gente vê que ele também não é um ponta, né? Sim. O Piton sentiu muita falta desse jogador que ele pudesse jogar uma bola em profundidade, sim, talvez tabelar, e a gente via a todo momento o Colídio jogando muito aberto. Muito, na verdade, muito centralizado. Então, cara,
na dificuldade de achar um 9, tento Colídio como esse homem de referência, já que a gente não tem um homem-gol e nem alguém que esteja aproveitando as oportunidades, né, Felipe? É isso, no mais, um resultado, até uma palavra que o próprio Pedro Emanuel usou, um resultado pesado, né? Pesado para o que foi o jogo. O Santos não tem time para fazer 3-0 no Vasco, mas enfim, o Vasco acabou sofrendo essa derrota quando não deveria. É isso. Filipão, tamo junto. Queria pedir pro pessoal deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. No dia de amanhã a gente retorna com as lives tradicionais aqui do canal Colina em Foco. É isso, Tamo forte junto. abraço. Valeu, até a próxima.